Boa noite, queridos irmãos. Alguém me dá aí um ok? Ok? O assistente já deu ok, ó. Deu certo. Então, meus irmãos, boa noite. Que Deus abençoe a cada um de vocês nessa noite que estamos vivenciando. Que seja de bênçãos, que seja de graça, que seja de muita tranquilidade para cada um de nós. Meus irmãos, eu me chamo Karine. Sou voluntária da Casa de Francisco e vou fazer o comentário do Evangelho no capítulo 19. A fé transporta montanhas, dos itens 1 ao 5. Embora seja um tanto grande esse trecho, certo? Eu faço questão de lê-lo porque ele se complementa, certo? Então eu vou fazer a leitura e em seguida a gente vai para a reflexão desse trecho do Evangelho, intitulado dos itens 1 a 5, o poder da fé. Quando veio até o povo, um homem se aproximou dele, lançou-se-lhe de joelhos aos pés e lhes disse: Senhor, tem piedade de meu filho, que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular, e lhes disseram: Por que não podemos, nós outros, expulsar esse demônio? Jesus lhe respondeu: É por causa da vossa incredulidade. Porque eu vos digo em verdade, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria. E nada vos seria impossível. São Mateus, capítulo 17, versículos de 14 a 20. No sentido próprio, é certo que a confiança nas próprias forças torna capaz de executar coisas materiais que não se pode fazer quando se duvida de si mesmo. Mas aqui é unicamente no sentido moral que é preciso entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, numa palavra, que se encontra entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, nas pequenas como nas grandes coisas. A que é vacilante dá a incerteza, a hesitação, de que se aproveitam aqueles que se quer combater. Ela não procura os meios de vencer porque não crê poder vencer. Noutra acepção, a fé se diz da confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, a certeza de atingir o fim. Ele dá uma espécie de lucidez que faz ver o pensamento fim para o assistente e os meios de atingi-lo. De sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com certeza. Num e no outro caso, ela pode fazer realizar grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Dá a paciência que sabe esperar. Porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, está certa de chegar. A fé incerta sem a sua própria fraqueza. Quando está estimado pelo interesse, se colérica e quer suprir a força da violência. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e de dúvida de si mesmo. É preciso se guardar de confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui coloca sua confiança em Deus, mais do que em si mesmo, porque sabe que, simples instrumento da vontade de Deus, não pode nada sem ele.
Por isso, os bons espíritos vêm em sua ajuda. A presunção é menos a fé do que o orgulho. E o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos fracassos que lhe são infligidos. O poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética. Por ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, lhe modifica as qualidades e lhes dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Por isso, aquele que, a um grande poder fluídico normal, junta uma fé ardente, pode, apenas pela vontade dirigida para o bem, operar esses fenômenos estranhos de cura e outros que outrora passariam por prodígios e que não são, todavia, senão as consequências de uma lei natural. Está aí o motivo pelo qual Jesus disse aos seus apóstolos: se não curastes, é que não tinhais fé. Bem, meus irmãos, esse evangelho, ele não, como eu disse, iria ser o texto longo, mas nós vamos nos concentrar em 3 palavras-chave desse evangelho. A palavra demônio, que está na primeira parte, né, ali do momento da cura, certo? A palavra fé e a própria palavra cura. Então, as 3 palavras-chave são demônio, fé e cura, que nós vamos nos concentrar. É um texto importante, que tem muitas coisas a considerar, por isso nós vamos nos deter nesses 3 pontos. Primeiro, na palavra demônio. Qual é a etimologia da palavra demônio? Qual é a origem dessa palavra? Ela é uma palavra de origem grega que vem de daimon. Vamos para o dicionário. Dicionário Aurélio, conhecido, né, por todos. Para os antigos, essa palavra, né, demônio, significa divindade, gênio, bom ou mal. Bom ou mal, para os antigos. Para os modernos e os cristãos, significa anjo caído, diabo, espírito maligno, gênio do mal. E aí não tem mais um caráter gênio bom ou mal. O que o Evangelho segundo o Espiritismo, lá na introdução, nos diz? Que a palavra daimon não designava exclusivamente seres malfazejos, ou seres que fazem o mal, mas todos os espíritos, certo? Então, se a gente considerar desde a antiguidade, a origem dessa palavra, ela não está tratando diretamente de demônios, no caso a palavra daimon, que dá origem para demônio, não está tratando de espíritos malignos, espíritos do mal, mas de espíritos. Então, o espírito que nós temos nos comunicando, né, quando a gente estava presencialmente lá na casa de Francisco, onde haviam as cartas consoladoras, aqueles espíritos são daimons. Os espíritos que se comunicam das mais diversas formas são daimons, certo? Então, nós precisamos nos afastar do preconceito, nós precisamos conhecer. E é isso que a doutrina espírita nos orienta sempre, buscar o conhecimento, buscar compreender, buscar as respostas e não nos basearmos apenas naquilo que está sendo nos passado sem uma base, sem uma pesquisa, sem uma busca real de respostas válidas, certo? A ideia era trazer essa desconstrução. O que Jesus estava ali, meus irmãos, pedindo para se afastar daquela criança, porque veja, o que acontecia com aquela criança? Um processo de obsessão, né? Se ele estava com um espírito, ele estava com um processo de obsessão, sofrendo com obsessão. Normalmente, tanto o obsediado como o obsessor sofrem. O obsessor é um espírito sofredor, é um espírito que também precisa de ajuda. Então, é inviável, tendo em vista todo o amor demonstrado por Jesus, que Jesus simplesmente tenha banido aquele espírito daquela presença, sem que o processo não tenha sido ali também de cura para o próprio espírito. Então, é algo que cabe à reflexão, certo? Mas lá o modo como está escrito, parece que Jesus está sendo duro com o espírito. Veja, a gente sabe que ali estão escritos relatos
de testemunhas, né? Mas não são relatos literais, tal qual aconteceu de fato. São relatos para nos trazer reflexões sobre a vida de Jesus, sobre os ensinamentos que Jesus nos deixou. E tendo conhecimento da doutrina espírita, fica fácil, eu creio, compreender que é inadmissível Jesus apenas banir aquele espírito para curar a criança e que não tenha sido dado uma assistência para aquele espírito, porque um espírito sofredor, um espírito obsessor, ele precisa também de cura, ele precisa de ajuda. Acontece que temos uma possibilidade de ele não ter passado pelo processo de cura se ele não queria a cura também, né? Porque o pai leva a criança lá e ele acredita, ele tem fé que a cura se dará. Então, é onde a gente vai entrar na palavra fé, que também é necessária para o processo de cura, porque nós temos livre-arbítrio e o espírito também tem livre-arbítrio para fazer as suas escolhas. Então, meus irmãos, partindo da palavra demônio para a segunda palavra, que é fé, nós temos, metaforicamente, o que são as montanhas? São as coisas que barram os caminhos, tais como as dificuldades, as resistências, os preconceitos, o egoísmo. Quem pode saber quais eram as montanhas que tinham que ser ali transpassadas por aquele espírito que estava obsediando aquela criança, né? Então, são inúmeras as montanhas que nós nos deparamos. Lembrem-se que Jesus sempre falava de forma metafórica, sempre falava por parábolas, para nos fazer refletir, para nos trazer esse movimento, essa atividade, esse uso da nossa capacidade de raciocinar por nós mesmos, não pelos outros, não pelas opiniões e interpretações dos outros. Nós somos aptos. E aí nós temos nesse evangelho 2 tipos de fé. A fé robusta, verdadeira, sincera, que nos dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos. Se aquele pai foi lá, se ele batalhou, se ele tentou, ele estava se dispondo ali da fé robusta e não da fé vacilante, a incerta, que nos dá incerteza, hesitação, que se aproveitam, onde se aproveitam aqueles que a gente quer combater. Então, quando a gente tem a fé vacilante, na verdade, a gente está meio que abrindo aí as portas para os obsessores que de repente têm alguma questão conosco e ainda não conseguiram se libertar. E a cura, meus irmãos? A relação entre a cura e o poder da fé. O Evangelho nos diz: o poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética. Por ela, o homem age sobre o fluido agente universal. Então, há uma lei natural de cura, que é o resultado da soma de um grande poder fluídico com a fé ardente, a fé robusta. Então, nós temos lá na Epístola de Paulo aos Hebreus 11:1, a definição de fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não veem. Então, meus irmãos, nós precisamos entender, nós precisamos aceitar. Caiu a transmissão. Alguém me dá um ok para concluir. Não, gente. Ok. Obrigada, Suzana. Então, se nós vencemos os nossos preconceitos, nós compreendemos que os espíritos, de um modo geral, são os nossos irmãos, que estão mais evoluídos ou menos evoluídos, assim como nós aqui. Se nós nos apropriamos da fé, nós somos capazes de curar. Será que nós somos capazes de curas físicas? São questões, meus irmãos, que eu não tenho como lhe responder, porque depende da doença. E vamos considerar a coisa mais importante: o corpo é uma embalagem, é um invólucro para o nosso espírito. O que é preciso curar, especialmente, é a nossa alma, é o nosso espírito. É dele que nós precisamos cuidar acima de tudo. Então, precisamos cuidar do corpo, mas precisamos, acima de tudo, lembrar que nós somos espírito. E como espírito, nós estamos em processo de evolução.
que nós possamos ter fé, que nós possamos sermos capazes de curar o nosso próprio espírito, que nós não sejamos como os discípulos naquele momento, que não foram capazes de curar porque lhes faltava fé. Eu gostaria de encerrar deixando um abraço para minha amiga Sheila, que fez aniversário a semana passada, que mora em Portugal, que sempre me auxiliou muito na fé, que é minha amiga desde os 14 anos, desde os grupos de jovens da Igreja Católica, na Igreja Nossa Senhora da Glória, lá na Cidade dos Funcionários, e que a nossa fé, meus irmãos, que a sua fé seja robusta, seja firme, que não seja vacilante, e que juntos nós passemos por tudo isso que está acontecendo. Porque, acima de tudo, nós temos um Deus que nos ama e que nos quer bem. Que assim seja. Que Deus abençoe a todos.